Louvado seja Deus. Nunca queremos deixar Jesus, trocar Ele por nada, né? Que Ele possa ser sempre tudo em nossa vida, tudo para nós. É aquele corinho que cantamos, né? Jesus é tudo para mim, Ele é tudo, né? Graças a Deus, Ele é o guia, Ele é o consolador, Ele é o pão da vida, Ele é a água para o sedento, né? Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele é maravilhoso, amém? Graças a Deus, né? Deus abençoe a irmã Maria Mendes, né? Minha cunhada está entre nós. Deus abençoe, seja bem-vinda. Irmã Armerinda também, mais uma vez. Deus abençoe, sinta-se bem no nosso meio. Também a família, né, do irmão Luiz Marques, né? São venezuelanos, pode ficar de pé para os irmãos verem aí. O menino, eu esqueço o nome. Luiz Antônio Marques, e a senhora? Não entendi bem. Erubis Millán Tabata. Amém. Erubis. Amém. Podeis assentar, né? E o Luiz, nós acabamos conhecendo, né? E ele tem um desejo de servir a Deus, né? Servir a Cristo, seguir na palavra, renunciar ao mundo, tudo as coisas do mundo. Então ele quer seguir a palavra, né? Então que nós estejamos lembrando deles em oração, né? Para que Deus possa dar graça para eles vencerem pela fé, amém? E que eles se sintam bem em nosso meio, Deus possa ajudá-los, né? A caminhar com fé, que Deus dê revelação da palavra, porque não basta apenas entendimento, mas revelação da palavra, nós entendermos o plano de Deus, né? Graças a Deus por tudo. Estivemos no Paraguai, em Hernandária, em Cidade Leste, na reunião lá com o pastor Ramon, estava o pastor lá de Vila Aires, lá do Chaco, no Paraguai, Ipani, na Grande Assunção, Coronel Oviedo, lá de Curuguatu também, mais alguns outros lugares lá, do quilômetro 30 também, pastor Marcial Aranda. Estivemos um bom tempo ali de reunião na presença de Deus. E à noite, estivemos ali em Cidade de Sete, esqueço o nome da vila lá, que é a igreja do pastor Júlio. Viemos por ali, daí viemos embora, saímos, já eram às 10h30, 11 horas quase da noite, dali de Cidade Leste, né? E graças a Deus, fomos tudo bem, fomos bem, voltamos bem, pela graça de Deus. E os irmãos lá mandam saudação. Os irmãos aqui, muitos deles lembram muito do Mungués, né? Outros lembram do Mungués, que são pessoas que às vezes marcam mais, né? Mas o pastor Benigno, a família, manda saudação para o Felipe, né? E para toda a família também, né? E vários irmãos mandam saudação lá para os irmãos aqui da igreja. Também a igreja de Cidade Leste manda saudação para a igreja aqui em Cascavel. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, assim, nós tivemos outra reunião ali que em fevereiro, 15 de fevereiro de 2020, foi a última reunião que conseguimos ter no Paraguai. Estava marcado no final de março ou em abril, a inauguração em Hernandária, do tabernáculo. E aí logo foi a pandemia, na virada do mês de março ali, então fechou tudo, né? O governo fechou tudo, então não se teve mais, pode ter reunião. Ia ter outra reunião em dezembro em Coronel Oviedo, mas no Paraguai tem uma festa, uma santa chamada Senhora de Guadalupe, e é uma idolatria muito forte no Paraguai, e as pessoas fazem peregrinação, saem de Cidade Leste até lá nesse lugar, que acho que é próximo à Assunção, dá mais de 300 quilômetros. Eles vão de bicicleta, andam de bicicleta e de moto e de todo jeito, e realmente é uma forte idolatria. E o governo, prevendo a aglomeração, ele pegou e fechou de novo, né, o comércio e proibiu comemorações. Daí então não pôde ter também a nossa reunião, que era no mês de dezembro, né? Mas graças a Deus. Então mês de abril vai ter a próxima, vai ser em Coronel Oviedo. E também começaram com um sistema ali de colocar o nome dos pastores dentro
uma latinha, né, e fazer um sorteio. Quem visita quem, aí tem que devolver a visita, né? E eu peguei o pastor Marcial Aranda, ali do quilômetro 30. Ele vai estar aqui na terceira semana de março, não vai dar porque tem a reunião em São Carlos, né, na igreja do pastor Lindomar Xavier. Vai ter um encontro nacional dos pastores que pregam a abertura da palavra, então não vão poder ter. Então provavelmente no quarto final de semana de março nós vamos ter eles aqui. Eles têm uma equipe que canta, né, muito, muito bonita, né? E provavelmente o pastor Firmin lá também, lá de Itaquiri, também vai estar desejando, pretendendo vir com eles também. Então vamos ter aí uma reunião com os irmãos paraguaios, né? E assim vamos orando que Deus possa abençoar em tudo, amém? Graças a Deus. E o paraguaizão está daquele jeito, né? Naquele ritmo todo, né? Bem movimentado, né? E o povo do Paraguai, eles confiam muito em remédios caseiros, nessas coisas, né? Não que não tenha vírus por lá, tem também, né? Morreu muita pessoa também, embora que eles querem negar, eles nem morreu por outra coisa, mas é por causa do vírus, né? Porque no Paraguai não tem tanta assistência médica como nós temos no Brasil, nem a metade, né? Nem a metade do que nós temos aqui. Nós reclamamos, mas eles não têm nem a metade do que nós temos, né? Mas o interessante é que muitos confiam em Deus e confiam muito na medicina caseira, tradicional, e isso ajuda muito, né? Porque eu penso também que nós aqui, muitas vezes nós não morremos, não é por causa do médico, não, porque aquele remédio lá não dá nem tempo de fazer efeito, marca a consulta, o exame, e não vem, se fosse para morrer, morria, né? Então, eu acho que tudo mais é pela fé mesmo, né? Graças a Deus. Embora que o profeta disse que até que um remédio, se nós tomarmos, temos que tomar ele com fé, né? Graças ao Senhor. Creio que era esses os avisos. Nós vamos ler a Bíblia e vamos estudar um pouquinho nesta noite. Nós vamos ler em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Depois nós vamos ler Romanos 9. Êxodo capítulo 12, Romanos capítulo 9. Então que Deus tenha misericórdia do irmão Jefferson, né? Porque ele arrancou 2 dentes. Eu arranquei um, já faz mais tempo que ele, olha que está incomodando, hein? Não fechou ainda, não cicatrizou o local. E realmente esse negócio de arrancar dente depois de velho assim é bem complicado. Já arrancava dente quando era piazada, né? Ixi, nem dava nem muita bola não, né? Corria, subia em árvore e tudo. E hoje tem que ter o maior cuidado. Êxodo capítulo 12. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde.
E tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com as ervas amargosas a comerão. E não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, e a cabeça com os pés com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. E assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Querido Pai Celestial, Tua palavra é a verdade. Nesta verdade temos nos firmado, Senhor. E estamos nós, mais uma vez, cultuando a Ti, Senhor. Temos cantado, temos orado, temos buscado Tua presença, Senhor. E cremos que o Senhor tem nos abençoado até aqui. E aqui lemos a palavra, esperando no Senhor, que o Senhor possa nos dar o contexto do texto e o Senhor possa revelar para nós em cada coração, Senhor, que esta é a necessidade. No entardecer o Senhor ordenou que o cordeiro fosse morto e que o sangue fosse aplicado, e que o sangue era um sinal. E vendo o anjo da morte passar, vendo o sangue naquela casa que estava aplicado, ali não feriria o primogênito de morte. E assim, Senhor, nesta hora, sabemos que para nós, esta é a hora de nós aplicarmos o sinal, porque a morte está rondando aí fora. E assim, Senhor, ajuda-nos, Senhor, com solenidade em nossos corações, com reverência pela palavra de Deus, com reverência em nossos corações pelas coisas sagradas, Pai. Nós possamos nesta hora tomar Tua palavra, porque isto é palavra de vida para nós. Nós viemos aqui para tratar de assuntos de vida eterna, meu Pai. E assim ajuda-nos, Senhor, a voltarmos para casa abençoados, e nós possamos de todo o nosso coração ouvir a Tua palavra de bom grado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor. Então nós lemos a palavra em Êxodo capítulo 12, que Deus estabeleceu para os filhos de Israel, na saída da terra do Egito, que matasse um cordeiro, uma cabra, e pegasse o seu sangue e aplicasse na verga da porta, ou no umbral, porque aquele era um sinal, que aquela casa era uma casa de crente, que cria nesse Deus, e cria no profeta que Deus tinha enviado para ordenar, para fazer isso. E esse sangue era para ser por sinal. E o anjo da morte ia passar e ia matar todos os primogênitos na terra do Egito, inclusive dos crentes, se não tivesse o sinal marcado, a porta marcada com o sinal ali no seu umbral, na verga da porta. E então, eles fizeram assim como Moisés ordenou, e fizeram o cordeiro também como Deus ordenou, que era para comer assado, não cozido, e era para comer com pão ázimo também, que esta foi a primeira Páscoa que Deus instituiu, e assim foi, e assim foi. E esta era no tempo do entardecer, no tempo da tarde, quando Deus disse que iria fazer isso. E esta foi a última praga que assolou a terra do Egito, a morte. A última praga que assolou a terra do Egito. Então, nós sabemos que Deus, Ele tem um plano. Queira eu gostar ou não, mas é o plano de Deus. E Ele não muda. Deus não muda seu plano por causa de mim ou por causa de você. Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? É igual uma pessoa um dia disse para mim assim: mas eu faço isso, faço aquilo outro, eu não posso ser da sua igreja.
Daí ele disse assim, já se adiantou e disse assim, ó, porque eu sei que a igreja não vai mudar por causa de mim, mas claro que não, com certeza que não, né? A palavra continua sendo palavra, e nós não mudamos pregação por causa de quem quer que seja. Amém. A palavra é a palavra e ela é a verdade. Doa em quem doer, para doer mesmo, doer em mim, doer em você, porque enquanto estiver doendo, ela está mudando a nossa vida. Amém. Amém? O profeta, ele diz, né? Ou o profeta diz, ou eu digo, que o dia que você vier na igreja e a palavra não mexer nada na sua vida, então Deus deixou de falar contigo. Né? Então, enquanto ele estiver querendo a nossa mudança, a nossa transformação, querendo que nós nos ajustamos à sua palavra, alguma coisa sempre vai ferir, porque ele quer, ele tem zelo de nós, zelo das nossas almas. Amém. Aleluia. Então, nós sabemos que esta era a redenção para o povo de Israel. Era apenas esta questão, matar o cordeiro e aplicar o sangue no umbral da porta. Então, a morte não poderia tocar quem fizesse isso, porque esse era um requisito de Deus. Era um requisito de Deus. E a morte não ia tocar o terceiro filho, nem o segundo, nem o pai, nem a mãe, embora que toda a família que não aplicasse o sangue ia gemer por causa da morte de uma pessoa. Ia ter luto naquela casa, ia ter sofrimento. Mas, se aplicasse o sangue, o filho mais velho não morreria. Nem dos animais, o primeiro animal que nasceu daquela cria, ou que seja daquela vaca, ou daquela cabra, ou daquela ovelha, não ia morrer, por causa da obediência desse pai de família, dessa família, que aplicasse o sinal. Era para aplicar o sangue. Então isso era uma redenção para eles, né? Aplicar o sangue. Veja, na mensagem o quarto selo, parágrafo 137, quarto selo, parágrafo 137, o profeta mensageiro diz: Deus nunca mudou o seu plano, desde aquele momento no jardim do Éden. Ele fez um plano de redenção, que foi o sangue. E tentamos instrução, quando o profeta fala tentamos, né, nós como o mundo, como a população mundial, tentamos instruir as pessoas para elas serem boas. Tentamos ditadura para as pessoas obedecer, mas nem a ditadura não consegue dominar as pessoas. Tentamos psicologia, tentamos denominacionalismo, tentamos tudo para juntar a todos ou amar a todos juntos e tudo mais. Todavia não há outro lugar de companheirismo a não ser sob o sangue. E a única condição em que Deus se encontra com o homem é debaixo do sangue. Não adianta ser bom. Os espíritas, eles fazem caridade, porque eles creem que a redenção dos pecados que eles fazem é fazer caridade. É quando vê uma família necessitada, trazer agasalho, trazer comida, trazer isso, trazer cesta básica, trazer aquilo outro, porque eles acham que isso vai redimi-los. Isso é bondade. Isso é bondade, é caridade dos homens, mas isso não compra salvação. Isso não compra salvação e isso não paga pecado. Veja, porque o preço do pecado é um preço muito alto, muito caro, que nenhum ser humano poderia pagar com suas riquezas. Nenhum ser humano poderia pagar. Deus sempre trata com o indivíduo. Dois homens têm duas ideias. Nunca houve dois profetas maiores na terra profetizando ao mesmo tempo. Olhe para trás e veja se houve. Não, Senhor, confuso demais. Ele tem que conseguir um homem completamente rendido e usar esta pessoa, né? Então, nós vemos que Deus, ele traçou um plano. Quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, logo ele matou um cordeiro, arrancou as peles daquele cordeiro, tudo cheio de sangue, e encobriu Adão e Eva. E Deus fez um avental, uma roupa, uma para cada um, para cobri-los. Então alguém inocente morreu
pelo pecado de alguém que pecou sabendo o que estava fazendo. Porque Eva não era inocente quando ela fez aquilo. A serpente mostrou para ela. A serpente disse para ela, olha, Deus disse para não comer. Ela disse assim, mas você não quer ficar mais sabida? Ela disse, mais sabida eu quero. Porque a serpente disse assim, olha, porque isto vai abrir os teus olhos. E ela queria que os olhos fossem abertos. Né? Então, quando a serpente explicou para ela, então abriu os olhos, porque até ali estavam nus e não via maldade nada um no outro. Né? Então abriu os olhos. E veio toda a queda. Então veio o pecado. O pecado é a incredulidade. Eva só pecou porque ela descreu no que Deus tinha dito. Porque Deus disse que quando comesse ia morrer. Ela achou que não, porque a serpente falou, não, Deus disse assim, foi assim que ele disse? Não, você não vai morrer, isso vai só abrir os vossos olhos. É assim também que a serpente usa hoje os pregadores assim, não, pode ficar nessa denominação que não obedece a palavra, você não vai morrer. Não. Veja, mas Deus disse que vai morrer. Porque Deus não tem compromisso com denominação. Deus tem compromisso com sua palavra. Deus tem compromisso com Atos 2,38. Deus tem compromisso com São João 10, São João capítulo 13, São João 10,30. Ele diz, eu e o Pai somos um, não tem segunda pessoa e nem terceira da Trindade. Ele é o único verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja, Ele é esse verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Vamos seguir um pouquinho aqui. Na mensagem de demonologia, estado religioso, parágrafo 145, o profeta mensageiro diz assim, veja, porque Deus aceitou substituto que um cordeiro fosse morto e passasse o sangue no umbral da porta. Depois, quando eles andaram pelo deserto e eles sacrificavam animais para cobrir os pecados, na adoração, no tabernáculo, sacrificavam animais, um animal inocente morria pelo pecador, mas o sangue daquele animal não mudava a pessoa, não fazia uma mudança por dentro da pessoa, e nem limpava a consciência também. Apenas aquilo era um inocente morrendo por um culpado, mas Deus aceitava aquilo como substituto. Mas, no entanto, Satanás não aceitava aquilo como o preço do pecado. Era como se ele tivesse uma promissória, você me deve, você me deve. Ele estava com a promissória na mão, que era um direito. E assim, até a morte e até a ressurreição de Jesus, existia um lugar chamado paraíso. E esse lugar chamado paraíso estava dentro da quinta dimensão, não na parte do tormento, mas dentro da quinta dimensão, porque a quarta e a quinta dimensão é dominada por Satanás. Veja, embora que ele passe da primeira, segunda e terceira e para a quarta e para a quinta, veja, e aí estava o paraíso dentro desse lugar, na quinta dimensão. Veja. E então, quando Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue na cruz, veja, 3 grandes coisas mudaram ali. 3 grandes coisas mudaram. Veja, uma das coisas o profeta diz aqui, no parágrafo 145 da mensagem Demonologia e Estado Religioso, é que uma bruxa ou uma médium, ela tinha poder ou acesso a essa quinta dimensão até nesse lugar chamado paraíso. Porque Saul estava desviado, Deus não falava mais com ele, por ele ser desobediente, Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia pela metade, não obedecia, mandou ele lá matar todos os amalequitas, porque Deus ele vinga, Deus é vingativo. A pessoa faz um mal contra o povo de Deus, e parece que passa por aquilo mesmo, né? Parece que fica, mas Deus vinga. Passou-se 400 anos que aquele povo saiu da terra do Egito, peregrinando pelo deserto, e quando ia passar pelas terras de Moabe, eles pediram para os moabitas, né,
ou amalequitas, para que eles pudessem passar por ali. E se o gado lambesse a grama, eles pagavam. Se tomasse 1 litro de água, eles pagavam pela água. Eles diziam assim: não, aqui na nossa terra vocês não passam. E aí eles tinham que dar uma volta muito longe para passar. E como eles podiam atravessar num curto espaço de tempo passando pela terra deles? E ele disse: não, aqui vocês não passam. Não, tá bom, não passa? Então não passa. Né? Mas aí passou-se 400 anos. No tempo do rei Saul, Deus fala com o profeta para falar com Saul que tinha que ir lá e matar esses amalequitas. Matar esses amalequitas, porque Deus tinha se lembrado da maldade deles. E eles tinham afligido os filhos de Israel e não tinha deixado eles passarem ali por sua terra. E então Saul foi, e a ordem era para matar tudo. Era para matar criança, animal, era para passar no fio da espada. Pegar a criancinha assim, enfiar a espada no meio assim, ó, e partir no meio. Criança, mulher, animal, as virgens, os moços, os velhos, tudo era para matar. Era para matar tudo. E aí Saul arregimentou o exército, os homens escolhidos, e foi para vingar isso. E quando chegou lá, tinha umas pessoas que sempre quer influenciar, e começou a falar no ouvido do rei: ó rei, tem uns boi bem gordos aí, rei, olha, dá dó de matar. Nós vimos umas mulas mansas, mais boas de montaria. Nós vimos umas ovelhas gordas, mas uma lã que, olha, parece que não tem Israel umas ovelhas gordas igual tem aí. Que tal, rei, nós levar essas ovelhas? Nem que nós sacrifiquemos umas para o Senhor, as outras nós matamos, nós fazemos um churrasco, mas nós sacrificamos umas para Deus. E o rei, para não desagradar o povo, para, como diz o ditado moderno, para fazer média com o povo, ele concordou. Ele concordou, mas a ordem de Deus era para matar tudo. Tudo era para ser morto. Não era para sobrar nem uma malequitinha, mas nem que fosse um bebezinho bonitinho, que só tinha nascido um dentinho, com uns olhinhos verdes, dá aquele sorrisinho mais lindo. Nem isso não era para sobrar. Porque aquela malequitinha que ali, ele ia se lembrar, quando ele crescer, ele ia se lembrar daquela guerra e ele ia se vingar. Deus queria que matasse tudo. E Saul pegou e poupou os melhores dos animais, das ovelhas, e ainda pegou o rei e levou para Israel como troféu ainda. E Samuel estava lá longe, no seu lugar por lá, e Deus fala com Samuel: olha, vai ao encontro de Saul, porque ele já prevaricou contra mim. Prevaricar quer dizer trair, quer dizer prevaricar, quer dizer não cumprir a ordem corretamente. É cumprir pela metade. E aí Samuel foi ao encontro dele. Samuel, sendo um profeta, ele viu a visão, o povo vindo lá com Saul na frente, o povo, né, dando uivas a Saul, e ele viu e foi ao encontro. Saul estava na frente, e quando Saul viu Samuel, disse: ô Samuel, bendito seja tu do Senhor. E ele disse: como vai, Saul? Ele: olha, vai tudo bem. Ele disse: cumpriu a palavra do Senhor, cumpriu o mandato do Senhor. Disse: olha, fiz tudo conforme a palavra do Senhor. E Samuel disse: que balido de ovelhas é esse que eu escuto? E que mugido de vacas são esses que eu estou escutando? Ele disse assim: ah, sabe, Samuel, é que Deus, é que o povo queria trazer um gado, umas ovelhas para sacrificar ao Senhor e tudo mais, e isso tudo. E Samuel disse: olha, mas qual Deus tem mais preferência? Em gordura de holocaustos ou na obediência à sua palavra? E ele disse: olha, nós trouxemos também o rei como troféu, para mostrar que nós conquistamos, nós matamos e trouxemos o rei. E Samuel pegou e disse para um moço matar aquele rei. O moço era meio novão assim, tinha lá uns 13, 14 anos, estava meio com medo de matar uma pessoa. Samuel pegou a espada lá e despedaçou aquele rei e mandou matar tudo aquelas vacas e aquelas ovelhas. E Deus não falava mais com Saul, nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonho, nem por profeta. E aí Saul um dia estava desesperado, ia ter uma guerra contra os filisteus, e ele queria buscar o Senhor. Deus não falava. E aí então falaram assim: ó, rei Saul, tem uma mulher, uma pitonisa, uma feiticeira. Olha, essa mulher,
ela realmente ela tem um contato com o mundo invisível. E Saul, meio assim, tal coisa, pegou, se disfarçou com um dos criados e foi para lá. E chegou lá e ela não queria receber porque ela estava assustada. Ela morava lá numa caverna, lá longe na montanha, porque o próprio Saul tinha mandado matar todos os feiticeiros da terra de Israel, porque era proibido pela Bíblia. Mas tinha, porque esse espírito é um espírito que tem para todo canto, todo lado. Aí então, quando chegou lá, ela disse assim: olha, mas Saul mandou matar todos os feiticeiros e olha que Saul vai matar. Não, pode fazer o que nós vamos te pedir, que nós temos a garantia que o rei Saul não vai te matar. E ela não, mas não vai matar, não, nós garantimos, não vai matar. E ele disse assim: quem é que tu queres que eu te chame? E ele disse assim: eu quero que chame um homem assim, 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 assim. E ela começou, invocou lá, fez a sua invocação, e ela disse: ó, eu vejo que vem subindo um homem de barba branca envolto num manto, envolto numa capa. Saul já pensou: é Samuel. E veio, quando chamou, as denominações falam que é um demônio, e é mentira. Vem um profeta e disse que era Samuel. Era Samuel. E agora eu vou explicar para você por que naquele tempo ela conseguiu fazer isso e hoje os médios não conseguem fazer isso mais. Hoje eles não conseguem, eu lhes asseguro pela palavra de Deus. Hoje eles não conseguem fazer isso. Hoje eles fazem imitações. Quando uma pessoa morre de acidente ou subitamente, as pessoas ficam abaladas, então eles recorrem a um médico, vai perguntar como é que aquela pessoa que morreu, como é que ela está e tal e tudo mais. Aí eles vão nesse médico. Aí em São Paulo tinha um chamado Chico Xavier, que era especialista em fazer isso. Aí chegava lá e tal, e começava a sessão dele lá, que eu não sei como é, nunca fui numa, e não sei como é, mas mais ou menos a gente, assim, né, já vimos na televisão, em filme, coisa, né? E aí eles acendem a vela lá, porque o acender vela e acender fogo está sempre ligado a culto de demônios. E aí eles fazem lá a sua prece, coisa mais, e daqui a pouco um negócio baixa lá e incorpora, né? Incorpora, e aí esse médico começa a imitar a voz da pessoa que morreu. E sabe sobre a vida da pessoa, e fala coisas que a pessoa realmente sabia, e tudo mais, e começa a falar. E aí é engraçado que tem alguns detalhes. O negócio é sempre os detalhes. Sempre os detalhes. Veja. Então vamos voltar aqui lá atrás. Então nós vemos que os médios, hoje eles dizem que invoca, imita a voz da pessoa e fala isso, fala aquilo, fala tudo mais, né? Então o profeta diz aqui na mensagem de demonologia, estado religioso, que agora a profetisa, porque ela era uma profetisa, porque um médium é um profeta também. Agora existe o verdadeiro médium e o falso médium, embora que eles são do demônio, porque essa não é a via de Deus. E tudo que não for pela via de Deus é do demônio. Ela chamou o espírito de Samuel, e Saul falou com Samuel. A teologia diz que não, diz que era um demônio, mas era o espírito de Samuel. Agora você pode querer saber como aquilo pode ser feito. Como que ela pôde fazer aquilo? Invocaram uma mulher que pertencia para a ala dos demônios, dos espíritos do mal, invocar e chamar um homem de Deus. Isso não pode ser feito hoje, diz o profeta. Isso não pode ser feito hoje. Não, Senhor, porque o sangue de touros e de bodes estava somente esperando pelo cumprimento. Porque no Velho Testamento eles estavam debaixo de sacrifício de touros, de bodes e de pombinhos. Então aquele sangue ali os cobria. Deus aceitava como substituto. E essas pessoas que morriam em Deus, como Samuel, como os santos do Velho Testamento, eles iam para o paraíso que estava dentro da quinta dimensão.
Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, diz que os sepulcros se abriram e houve um terremoto. Os sepulcros se abriram e os santos do Velho Testamento saíram dos sepulcros e muitos viram eles pela cidade. Foi quando Jesus ressuscitou, aboliu o paraíso, tirou-os do paraíso e levou eles para a sexta dimensão. Então ninguém mais tem poder para fazer isso. Tirar agora, fazer esse contato com a sexta dimensão, trazer alguém, alguma coisa. Por quê? Porque agora está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém. Demônio nenhum tem poder para desfazer uma bênção de Deus. Amém. Nada que Deus fez na tua vida, demônio não tem centro espírita que tem poder para desmanchar e desfazer a tua bênção. Se tua alma é predestinada por Deus, se seu nome está no livro da vida do Cordeiro, não há demônio suficiente no inferno, diz o profeta, para fazer essa pessoa se perder. Nós temos confiança no sangue de Jesus Cristo. Não importa com grande tamanho que seja o pecado, o passado de uma pessoa, mas se ela tem predestinação, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de de todo o pecado. Todo o pecado. Veja, então, uma das coisas que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esse é o sacrifício perfeito de Deus. Ele aboliu o paraíso. E isso que a pitonisa de Endor fez não é mais possível fazer. Veja, não é mais possível se fazer isso. Veja, aboliu o paraíso. E a terceira coisa, uma coisa muito importante que acontecia em Israel, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário aboliu, é concernente aos filhos bastardos, nascidos fora do santo matrimônio. Eles não podiam entrar na congregação por 400 anos, nem o filho do filho, nem o filho do filho, 400 anos. A raça daquela pessoa, a continuação, não podia nem frequentar o templo. Não podia frequentar o templo. Isso era um pecado tão terrível em Israel, que 400 anos levava para aquela linhagem se purificar, para poder ser um adorador e frequentar o templo. Mas veja, quando Jesus, naquela tarde, antes dele ser crucificado, quer dizer, ele foi crucificado na sexta, mas na quinta-feira de tarde, ele foi crucificado na sexta-feira santa que ele morreu, mas na quinta-feira de tarde, ele subiu sobre o Monte das Oliveiras, e ele abriu os braços ali, e falando sobre Jerusalém, que matava os profetas, que apedrejava os profetas, que ele quis ajuntá-los como uma galinha junta debaixo de suas asas, seus pintainhos, e ele falando tudo aquilo ali, chorou sobre Jerusalém. E então ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele disse: vinde todos. O Mombrano disse que daquele momento em diante, o evangelho agora estava saindo dos judeus e voltando para os gentios. Jesus estava abrindo a porta agora para todos. Ele disse: vinde a mim. Não era mais vinde ao templo, vinde a mim. E esse ele estava abrindo a oportunidade para toda a raça humana, para todo ser humano. Veja. E aí perguntaram para o Mombrano: Mombrano, mas e os filhos bastardos, Mombrano? Mombrano diz assim: o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para limpar o pecado de toda a humanidade. Só não limpa daqueles que não aceitam. Porque um perdão só é válido como perdão quem aceita como perdão. Só não limpa para quem não é redimível. Veja, seguindo um pouquinho aqui. Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, o profeta mensageiro diz assim: agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando isto, a única maneira pela qual o próprio Deus poderia redimir esse homem era descer e tomar seu lugar. E essa foi uma lei que foi dada por Moisés de redenção,
que isso tinha que ser através de um redentor parente, um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem então que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então Deus foi digno, e ele desceu há cerca de 1900 anos atrás, na forma de um bebê, nascido em uma manjedoura, sob a sombra do Espírito Santo, não nascido por desejo sexual. Ele era Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. Então, 1 Coríntios Atos capítulo 20, versículo 28. E Paulo encomenda aquela igreja naquele lugar nas mãos daqueles anciãos e diz para eles que cuidai da igreja de Deus e olhai por vós mesmos e pelo rebanho, pela igreja de Deus que Deus resgatou com seu próprio sangue. O próprio sangue. Então, o sangue que estava em Jesus, por isso que ele é chamado Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. O sangue de Jesus era o sangue de Deus, porque Deus se fez carne. São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 12 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que nossas mãos tocaram, veja, era ele o autor da vida, mas ele estava aqui para morrer no nosso lugar. Veja, então, em Efésios capítulo 1, então o Velho Testamento tinha o sacrifício de animais, touros, pombinhos, bodes e tudo mais, era aceito por Deus como um substituto, mas estavam esperando por um sacrifício perfeito. Esperava-se pelo sacrifício perfeito. Veja, Efésios capítulo 1, versículo 4. Veja o que Jesus Cristo veio fazer. E como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Veja, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça, que ele tornou abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Ele mesmo propôs em salvar, ele mesmo propôs desta maneira. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Como é isso então? Ele queria tornar a congregar, reunir em Cristo todas as coisas. Nós estamos aqui na terra, nossa alma está aqui na terra, nosso espírito está aqui, mas nós temos uma teofania no céu. A nossa teofania não caiu. Nossa teofania está nos céus. Então ele queria novamente unir isso. Nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Aí está a nossa redenção. Romanos capítulo 5. Aos Romanos capítulo 5, versículo 1. Como é que você é justificado? Ah, porque se eu fiz isso, se eu fiz aquilo outro, o Espírito diz eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Mombrana disse que se houvesse algum sacrifício que eu pudesse fazer para perdoar meus pecados, Jesus Cristo morreu em vão na cruz.
se andar de joelho, pagar penitência, subir escadaria de joelho, fazer jejum, oração, tudo isso é bom, mas ir lá em tal lugar, pagar um voto, pagar isso, aquilo outro, se isso perdoasse pecado, Jesus teria morrido em vão. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Primeira coisa, nós temos que ter fé. Fé na palavra de Deus, fé. Quando nós temos fé, as outras coisas virão. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muitos mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, através do sacrifício da cruz do Calvário, através do sangue derramado na cruz, Deus nos levou a fazer as pazes com Ele. Nós fizemos as pazes com Deus através do sangue. Ele olha para o sangue, Ele olha para o sacrifício. Olha para o sacrifício, né? Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz que nós temos a redenção pelo seu sangue. Então não é por sacrifício, pelo seu sangue. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pelo sangue. Então tudo nós temos que colocar debaixo do sangue, né? Tem que estar debaixo do sangue. Veja, na mensagem Redenção pelo Poder, parágrafo 35 da mensagem Redenção pelo Poder, porque há redenção pelo sangue, redenção pelo poder, redenção, plenitude e regozijo, companheirismo, tendo companheirismo pela redenção, né? São tudo mensagens que o profeta pregou. E nesta mensagem Redenção pelo Poder, parágrafo 35, o profeta diz: os últimos julgamentos haviam caído e o último agora estava para cair. Quer dizer, lá no Egito, né, o julgamento tinha caído, as 10 pragas, 9, agora a última, a 10ª, era a morte dos primogênitos. E quem é os primogênitos hoje? A morte está caindo. O julgamento está para cair, está caindo sobre a terra. Deus ia cumprir sua palavra ao pé da letra. E todos aqueles julgamentos passados foram um sinal perfeito, um tipo perfeito, os julgamentos que estão para cair agora. Glória a Deus. E se você observar, antes do julgamento cair, agora os ministros podem discordar comigo nisto, que não tem problema, mas antes que o julgamento começasse a cair sobre o Egito, Deus enviou Israel a Gósen. Gósen quer dizer lugar de segurança. É um lugar de segurança. Eles estavam em Gósen e nenhuma praga caiu sobre eles. Um tipo perfeito da igreja conduzida através da tribulação. Veja.
E a última praga que assolou a terra lá, ou assolou o Egito, foi a morte. Todos vocês, leitores da Bíblia aqui, conhecem as lições de escola dominical, e muitas vezes, porém a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte espiritualmente falando. A morte espiritual. Como que a morte pode entrar? Ela pode entrar por um celular. O problema não é o celular, o problema é o que nós estamos vendo neles. Qual é o tipo de programa que estamos vendo nele? E aqueles que não seguirem a Cristo, o batismo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele que vai dizer assim, ó, isso não convém, aquilo não convém, isso não convém. Fulano disse que isso é bom, não, mas o Espírito Santo vai dizer isso não convém. Ah, meu irmão de tal igreja faz isso, o Espírito Santo vai dizer não convém, não convém, não convém. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o sinal, diz o profeta. Então ele diz, e aqueles que não seguirem a Cristo, no batismo do Espírito Santo, secarão espiritualmente e morrerão. E as igrejas, você pode ver isso agora. Após muitos grandes reavivamentos, evangelistas passarem pela terra, e ainda assim a igreja está, isto é politicamente falando, ela está piorando o tempo todo. Seus membros estão espiritualmente vivendo o modo como querem, fazendo o que bem entendem, e no entanto chamando a si mesmos cristãos e dizendo que estão certos. Aleluia. E alguns pastores, para juntar as pessoas, para não dizer a grande maioria, e eles dizem, isso não faz mal, isso não tem importância, isso, aquilo, outro, e tudo mais. Não é que não faz mal e não tem importância. A palavra tem que ser pregada. Quem quer salvação, tem que se ajustar com a palavra. Amém. Quando Paulo fala sobre as mulheres pregadoras na igreja de Corinto, porque aquilo era um espírito que tinha na região de Corinto, na Grécia, porque havia caído eles acharam uma pedra no campo, que ela tinha o formato de um corpo de uma mulher, que tinha uma silhueta, como um corpo de uma mulher, e eles falaram assim, olha, a nossa deusa, a Diana, ela mandou a sua estátua para nós. E essa pedra é a estátua dela, ela mandou para nós adorar. E pegou ela e fez um templo de mármore. Veja, que os historiadores dizem que ele era muito mais belo e mais sofisticado do que o templo de Salomão. E você lembra quanto de ouro, de prata e coisa que foi colocado no templo de Salomão? As paredes eram feitas de pedra, cobertas de tábuas que trouxeram do Líbano, e aquelas tábuas eram incrustadas de ouro na parede. E o templo da Diana dos Efésios era, em glória muito mais grande ainda do que esse templo de Salomão. E então, eles adoravam, veneravam essa estátua e tudo mais. A nossa deusa Diana mandou a estátua para nós adorar. Veja. E então eles estavam aí com essa adoração toda, né? E quando veio o evangelho para Corinto, e eles pregaram o evangelho ali, Paulo e Silas, e muitos se converteram, e a igreja em Corinto, a igreja cristã em Corinto, ela no templo da Diana tinha sacerdotisas, e as mulheres sacerdotisas que se convertiam ao cristianismo, elas vieram lá da idolatria, elas queriam continuar sendo mulheres pregadoras no templo agora, na igreja. Elas queriam ser mulheres pregadoras na igreja. E Paulo vem e diz, que era um apóstolo para colocar a igreja em ordem. Em Gálatas capítulo 1, versículo 7, versículo 8, ele diz, ainda que nós mesmos, um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, além desse que eu vos tenho pregado, é anátema. E a palavra anátema quer dizer maldito. E ele repete de novo. E no versículo 11 e no versículo 12 do capítulo 1 de Gálatas, ele diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, e nem aprendi de homem algum, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então
Não era um homem que tinha ensinado isso para ele. E quando ele estava divertindo a igreja de Corinto, 1 Coríntios 14, verso 34 em diante, ele dizendo para as mulheres não serem pregadoras, porque a lei nunca ordenou mulheres ao sacerdócio. E daí ele vai indo lá para o versículo 37, e ele vai e diz assim, ó: mas se alguém que seja profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aleluia. Ele disse, mas se alguém quer ser contencioso, que seja. Nós da igreja de Deus não temos tal costume. Glória a Deus. Contender contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, contra o apóstolo Paulo. Se alguém quer ser contencioso, nós da igreja de Deus não temos tal costume. Então veja, e ele pergunta, ó vós Coríntios, veio a palavra de Deus somente para vós, ou saiu ela do meio de vós? Porque Paulo, quando ele vai ministrar a ceia, em 1 Coríntios 14, 34, ele diz, o que eu recebi do Senhor, isto eu vos ensinei. Então ele recebeu de Deus o evangelho que ele pregava, que ele pregou, ele recebeu do Senhor. Amém, Jesus. Então nisso nós temos confiança, nós temos segurança. Que uma vez mais Deus tem levantado um ministério, um profeta, com uma mensagem que ele recebeu do Senhor, e isso ele tem nos ensinado. Aleluia. E então, veja, a igreja de Corinto, ela achava que estava certa fazendo aquilo, mas Paulo vem e mostra que ele tinha autoridade apostólica, que o que ele estava dizendo era mandamento do Senhor. Porque a igreja de Corinto era como uma denominação cheia de dons, falavam línguas e tudo mais, mas tinha essas coisas que tinham que colocar em ordem, né? Na mensagem a redenção pelo poder, parágrafo 97, agora eles tinham saído através, agora observe a redenção do sangue. A redenção do sangue os tirou do Egito. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, seus pecados foram perdoados quando você o aceita como Salvador, crê em sua palavra e batiza nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conforme Atos 2:38, Atos capítulo 8, Atos 10:48, Atos capítulo 19, Atos capítulo 21. Veja, Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro a salvação, pelo que também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual deveis ser salvos. Amém. Veja, e então eles foram tirados do Egito através da redenção pelo sangue. Agora eles tinham que ter algo a mais para levá-los para a terra. Glória a Deus. Então, ser só batizado e saber que seus pecados foram perdoados. Veja, e você sentir já uma libertação, isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente, precisa de um poder para nos levar na caminhada. E esse é o poder do Espírito Santo. Aleluia. Esse poder do Espírito Santo é aquele que confirma a palavra. O poder do Espírito Santo é para quando a luta vier na sua vida, e quando você estiver naquela situação igual de Jó, nos cacos, sentado na cinza, raspando a sua ferida com caco, parece que não tem saída, tudo parece que está acabado. A vida financeira de Jó foi destruída, a família de Jó foi destruída, mas mesmo assim ele confiava no seu Deus. Amém. Porque em Jó capítulo 14, versículo 13, ele disse, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Só o Espírito de Deus para nos fazer, diante de tamanha luta e dificuldade, ter esse tipo de fé, de esperança, de confiança na palavra de Deus. Então necessita desse poder. Esse poder, a redenção pelo poder, né? Nós podemos estudar outro dia, né? Redenção pelo poder. Veja. E então, teria que ser aplicado o sangue, né? O sangue tinha que ser aplicado. Agora eles estavam no começo, eles tinham sido circuncidados, saído sobre o sangue, estavam em marcha. Está caminhando, aceitou Jesus, aceitou a palavra, sabe que está no caminho, está caminhando. Que tem uma promessa que você vai ser transformado e arrebatado, né? E agora eles tinham que conseguido chegar a certo ponto.
estavam indo por ali, sabendo que passaram da morte para a vida, sabiam que tinham vida eterna, mas tinha que ter um poder para introduzi-los na terra. Amém? Glória a Deus. Mas aqui estão eles se aproximando agora, e as dificuldades começaram a aparecer. E eis que vem o exército de Faraó perseguindo-os para levá-los. Os problemas tinham apenas começado. É que algumas pessoas pensam que aceitam Jesus como Salvador, que os problemas, sumiu com o estralar de dedo. O irmão Branham diz que eles aumentam. Porque todo filho que vem a Deus, Deus primeiro testa ele e prova no fogo para ver se ele vai ou volta atrás. Se ele prossegue ou não. Se ele dá crédito à palavra ou não dá crédito à palavra. Porque nós não somos guiados por sentimento. Nós não somos guiados por sentimento. Jesus nunca disse, você sentiu? Ele disse, não, você creu? Amém. Você crê? Ele disse para Marta, se você crê, verás a glória de Deus. Ele não disse, você sentiu? Ele disse, você creu? Não somos guiados pela vista, nós somos guiados pela fé. Amém. Nós somos descendência de Abraão, espiritualmente falando. Abraão olhava para o invisível e considerava as coisas que não eram como se já fossem. A redenção pelo sangue, somos redimidos pelo sangue de Cristo, mas nós necessitamos de um poder, de algo a mais. Algo a mais para nos introduzir completamente nessa terra da promessa, né? Lá era uma terra natural, agora é uma terra espiritual. Bem, vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Com seus olhos fechados nesta hora, alguém que gostaria de dar um passo para Jesus e dizer, eu aceito esse sacrifício de sangue, eu aceito que Ele morreu na cruz por mim, por meus pecados, para perdoar os meus pecados. Se você aceita Ele nesta noite como Salvador da tua alma, como Deus único em tua vida, como o príncipe da vida, se você aceita Ele como Salvador, vem à frente, porque aqui nesta noite há um sacrifício de Jesus Cristo, há um sangue, há um propiciatório cheio de sangue, de Jesus que morreu naquela cruz para perdoar os pecados dos pecadores que reconhecem que precisam, que necessitam de salvação. Ele nesta noite quer perdoar os pecados, Ele quer remir, Ele quer redimir, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, aleluia. Louvado seja Deus. Há almas aqui no altar, querendo aceitar a Ele como Salvador, como Deus de suas vidas, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos orar nesta hora por essas almas, irmãos, que aceita Ele como Salvador nesta hora. Aleluia, esta família que precisam desta salvação, que precisam de Deus em suas vidas, desse poder de transformação. Nesta hora, estenda suas mãos, levante suas mãos. Vamos orar com fé nesta hora, por esse casal, por esta família.
família, para que Deus estenda as mãos de misericórdia, as mãos de poder, e o poder transformador de Cristo venha sobre eles, resgatando, tirando do mundo do pecado. Querido Deus e eterno Pai celestial, aqui está esse varão, esse pai de família, Senhor, que nesta noite te aceita como Salvador, como Deus único em sua vida, meu Pai. Nesta noite, Senhor eterno de misericórdia, Pai celestial, crendo que os anjos fazem festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando uma alma se dobra a Cristo, Senhor. Nesta hora, Pai, venha movendo com teu poder, com tua mão de poder, meu Pai, sobre esta vida, meu Deus, para uma transformação, Pai, desta alma, desse coração, Senhor, tirando todos os desejos mundanos, transformando esta vida pelo teu poder, dando revelação da tua palavra, que nem o espírito do mal tenha poder contra esta vida, nenhuma obra do inimigo tenha poder contra esta família, que ele seja vitorioso, que ele tenha coragem para lutar, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Sela esta decisão, Senhor. Aqui está esta mãe de família, meu Pai, estenda tuas mãos sobre ela, Senhor, dando-lhe graça, revelação, força, sabedoria, Pai, nesta hora. O Senhor vai abrindo as portas, Senhor. O Senhor vai repreendendo o devorador, repreendendo toda obra contrária do mal. E o Senhor toca nesta vida, meu Pai. Ó Deus, nesta hora, Senhor, limpa-os pelo poder do sangue, Senhor. Passa com teu Espírito, ó Pai, sobre eles. Ó Deus eterno de misericórdia, nossa alma se alegra, os anjos se alegram também, Senhor. Aqui está esta criança, meu Pai. Tu possa tomá-la em tuas mãos, Senhor, guardá-lo da corrupção do mundo e do pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai eterno. Que ele seja uma bênção em tuas mãos, ó Pai. Ele seja, Senhor, um vaso de bênção para Jesus. Possa guardá-lo, Pai, de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai eterno. Nós oramos a Ti, ó Pai, por estas vidas, meu Pai eterno, entregando tudo em tuas mãos. E quando a luta vier, a prova vier, que eles saibam que há uma igreja que possa orar por eles, que está em oração, Senhor, por estas vidas, por estas almas, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Nós entregamos essas almas em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que bela decisão, irmãos. Nós vamos dar instrução para vocês, né, para entender a palavra e serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa abençoá-los. Amém? Deus abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Deus ainda está trabalhando, a porta da graça ainda está aberta. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus. Vamos orar então, para encerrar o culto nesta noite. Que Deus possa nos ajudar e nos dar graça nesta grande batalha, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, entregamos tudo em tuas mãos, ó Deus, confiando em Ti, na tua sublime graça e na tua misericórdia, ó Pai celestial. Nós entregamos tudo diante do Senhor, a nossa vida, o nosso ser, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso assentar, o nosso levantar. Ó Deus, nós entregamos tudo diante de Ti. Que o Senhor guarde teus filhos sob o teu manto de misericórdia, Pai. Dê uma semana abençoada de trabalho, livrando do perigo do mal, Senhor. As crianças, os jovens, os adolescentes, cada família, Pai, esteja sob o teu manto de misericórdia. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus
nos acompanhe hoje e sempre. Que Deus os abençoe. Quarta-feira, culto de oração. Deus abençoe.